vamos em frente, porque o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, parece que fez uma leitura política também, sabe, Greg? Pois é. Está na moda, né? Está na moda as autoridades que se arrogam aquela imparcialidade absoluta, né? Toda a técnica na hora de avalizar, na hora de fazer as suas avaliações, elas fazem leituras políticas. Em entrevista ao Globo, ele disse que o STF anulou as investigações da Lava Jato em razão de vícios. Questionado se houve erros da operação anticorrupção em processos que miravam Lula, ele respondeu, abre aspas, isso não sou eu que estou dizendo. É a Suprema Corte Brasileira dizendo que houve um erro, um juiz incompetente, ausência de provas. Opa! Calma lá. Não é exatamente isso não, hein? Aí já aproveita para fazer aquela distorção. Isso aí é você mesmo que está dizendo, Andrei. É você mesmo. Enfim, continuei. Uma sequência de ilegalidades. Ele vai turbinando. Que levaram à prisão do presidente Lula, à época ex-presidente. E que, inclusive, o tiraram da disputa eleitoral. Fecha. Quer dizer, ele legitima, endossa toda a narrativa do chefe. Do chefe. Porque, na prática, foi o Lula que o colocou no cargo. O Lula é o presidente da República. Quem nomeia o diretor da Polícia Federal é o presidente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, com aval do presidente, que era o Flávio Dino, né? No começo do governo, quando o Andrei foi colocado lá. Mudou para o Ricardo Lewandowski, que é outro aliado do Lula, que veio do STF, nessa dobradinha executivo-judiciário, e manteve o André Rodrigues lá, já que, enfim, ele não mirou nenhum petista, ele está mirando os bolsonaristas, enfim, está fazendo aí o serviço conforme o desejo das figuras que o colocaram no cargo. Então, o que ele está fazendo na prática, Graeb, e esse que é o ponto para o qual eu chamo a atenção, é trair as dezenas e dezenas de agentes da Polícia Federal que participaram da Lava Jato, porque a Lava Jato ela não se reduz a Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Isso é uma estratégia de manipulação de massa. Você foca em uma, duas figuras que podem, enfim, ser alvo de uma caricatura, de uma demonização, etc., e você fala delas. Agora, as investigações foram feitas por dezenas de agentes da Polícia Federal. Ele está se voltando contra a própria corporação, contra os seus núcleos investigativos, contra os seus agentes. É um traidor da Polícia Federal com esse discurso. Mas é isso. O que o lulismo ganhou com a saída da cadeia e com a volta ao poder foi o controle da Polícia Federal, que Jair Bolsonaro teve também ao longo dos últimos anos e exerceu com as suas interferências. Mas a gente está vendo aí o quanto o diretor da PF é enviesado. Perfeito, Felipe. Ele traiu mesmo. Todos aqueles que trabalharam, e foram dezenas, como você disse, não só delegados, mas agentes de vários tipos, peritos, né? Um monte de gente que trabalhou na coleta, na análise, na sistematização das provas, que são, assim, num volume imenso, no caso da Lava Jato, muito sólidas, né? Independentemente daquilo que o Supremo Tribunal, por uma leitura política, tenha resolvido fazer com essas provas. A consistência, a existência e aquilo que elas mostram está para além de qualquer leitura revisionista da história. O que houve depois foi foi um impacto na utilização política dessas provas, mas aquilo que elas mostram está para além de qualquer questionamento. E o Andrei trai isso. Ele se mostra, nessa entrevista, ao adotar essa atitude, como um serviçal do cara que o pôs lá. E não é para isso que pessoas que chegam ao topo da carreira são colocadas nesses cargos. Elas são colocadas para representar a instituição, para defendê-la, defender as suas práticas, defender... Óbvio, sempre existe a possibilidade de que instituições cometam, mas não é desse tipo de coisa. O que ele falou
foi uma fala puramente política, ele não apontou uma instância sequer de erro dos policiais que hoje ele comanda. Então é um horror, uma traição, como você bem disse. É um horror absoluto essa declaração, mostra o viés do diretor da Polícia Federal. A gente apontou durante o governo Bolsonaro e a gente aponta durante o governo Lula, porque aqui é jornalismo independente de verdade, aqui não é cheerleader de presidente da República populista, seja à esquerda, seja à direita, enfim, com retórica, geralmente, mas com muitas estratégias, muitos métodos em comum. O que a gente muitas vezes critica e precisa mostrar o que seria o certo diante de um questionamento como esse. Quer dizer, ele deveria ter parado na primeira linha, deveria até ter formulado de uma maneira diferente. A primeira linha que eu li aqui dele foi: isso não sou eu que estou dizendo. O que ele deveria dizer é: não é minha atribuição fazer qualquer tipo de avaliação sobre processos específicos que não são da minha alçada. Não é minha função falar a respeito disso. Qualquer frase, mínima que fosse, prefiro não comentar casos específicos. É isso. O sujeito técnico, imparcial, ele não se mete a reproduzir o que ele imagina que alguém tenha decidido, porque ele só vai dar margem para qualquer tipo de confusão, para qualquer tipo de viés e tal, mas ele quer registrar, ele quer ajudar a turbinar a narrativa. E aí ele acaba indo em frente e falando até em ausência de provas, e conversa fiada. Tanto não faltaram provas, que o método para aliviar a barra do Lula foi fogos aí. O método para aliviar, porque eu faço assim com a mão, foram manobras processuais, porque na hora de análise das provas, não havia como desmentir, elas eram muito evidentes, elas eram muito fortes da relação imobiliária do Lula com empreiteiros que não só tinham contrato público no governo, que já seria grave, mas que estavam envolvidas num esquema de corrupção. Então você tinha a foto, você tinha a obra, você tinha o valor das obras, da OAS, da Odebrecht, depois departamento de propina da Odebrecht, conta amigo, relacionada ao Lula, de acordo com os depoimentos da própria Odebrecht. Você teve depoimento do zelador do edifício Solares, lá no Guarujá, a presença da Marisa Letícia em reunião, chave, elevador, a cozinha que era a mesma que foi comprada para o triplex e para o sítio de Atibaia. São assim, numerosos elementos. A própria nota do Instituto Lula para o jornal o Globo, ali em 2010, reconhecendo ali o imóvel, que depois eles fingiram que, enfim, não provava nada, não tinha nada a ver. Assim, quem viveu cada elemento desse processo sabe muito bem o que aconteceu. É por isso que eles precisam reduzir a essas narrativas. Então, simplesmente usaram conteúdo não autenticado de material obtido por violação criminosa de celular para fazer um monte de ilação e tentar, numa canetada drástica, dizer que tudo estava contaminado porque o juiz teria conversado com o procurador. Aí eles jogaram todas as provas no lixo. Agora elas estavam lá, não teve ausência nenhuma de provas. Então, assim, é um discurso muito sem vergonha esse do diretor-geral da Polícia Federal. Enfim, repito, deveria ter se eximido de responder a essa pergunta, deveria ter evitado responder essa pergunta, e ele também afirmou que o grande legado da Lava Jato é não repetir os seus erros. Outro discurso político, porque ele, pelo visto, está repetindo outros erros, né? Então, mais uma tentativa de dizer, olha, fizeram tudo errado, agora a gente está fazendo tudo certinho. Isso é tudo conversa fiada e a gente vai continuar vigiando aí o comportamento dessas autoridades.